A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje retoma a questão. Os protestantes são anticristo. Então, pessoal, há pouco mais de um ano, eu gravei 2 vídeos tratando sobre a questão os protestantes são anticristos. No primeiro, eu lancei a tese. No segundo, eu expliquei o método de análise da questão, baseado em Aristóteles e São Tomás de Aquino, inspirado neles, né? E demonstrando ali que os protestantes são anticristos, né? Peguei as cartas do apóstolo João, em que ele diz que aqueles que negam que Cristo veio em carne são anticristos. E tem muitos anticristos no mundo. É o apóstolo João que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Não é só um anticristo, não. Existem vários anticristos. E o que eu tentei demonstrar ali, acredito que demonstrei, foi que os protestantes, ao negarem o santo sacramento da Eucaristia e a transubstanciação, que é o Cristo em carne, é a presença da segunda pessoa da Trindade, o Logos divino, né? E suas naturezas humana e divina no corpo físico material, né? Que são as hóstias consagradas. Ali está o Cristo todo. Então você negar que ali é o Cristo, que é apenas simbólico ou espiritual, etc, etc, você é um anticristo. Então eu fiz essa acusação, bastante grave até, né, dos protestantes. E eu tinha um mês de convertido ao catolicismo. Então eu estava novinho, verde, e ainda estou, né? Tenho um pouco mais de um ano de católico. Então às vezes precisa alguém famoso, né, como o padre Luiz Toro, falou sobre o mesmo tema, disse que os protestantes são anticristos. Então o padre Luiz Toro aí, grande apologeta, católico antiprotestante, antiprotestantismo, né? E eu vi o vídeo dele anteontem, hoje é 2 de agosto de 2020. Eu vi um vídeo dele da madrugada de anteontem para ontem. E o vídeo foi postado em abril de 2020. Né? Ele falando sobre a mesma coisa que eu falei. Os protestantes são anticristo por negarem o Cristo em carne na Eucaristia. Então, pessoal, quando eu gravei esses 2 vídeos, né, falando sobre que os protestantes são anticristo por negarem a presença real, substancial do Cristo na Eucaristia, né, acredito que tenha sido um tema inédito, né? Não tinha visto ninguém falando, que eu procurei em vídeos, procurei em artigos, em sites, né, no Google, fucei tudo, porque eu queria citar alguém, para dar até mais um encorpamento, à minha defesa. Mas não encontrei ninguém, publiquei os vídeos, né? Muita gente até cético sobre essa afirmação que é grave, né? E fico muito feliz pelo padre Luiz Toro confirmando o que eu tinha dito, né? Então fico bastante feliz, né? E espero que as pessoas tomem consciência, pessoal, que ser protestante é uma realidade diabolicamente séria. Ser protestante não é nossos irmãos separados. Nossos irmãos separados, coisíssima nenhuma. Os caras são anticristos. Então, ser protestante é mais grave do que a gente imagina. Então, pessoal, como mostra o padre Luiz Toro, que eu vou colocar o vídeo dele no finalzinho, o texto do vídeo, e vou colocar o link na descrição, os protestantes anticristos não existem desde hoje, não, né? Não surgiram com Lutero e Calvino, que negaram a transubstanciação, não. Os protestantes anticristos, aqueles que negavam Jesus em carne na Eucaristia, existiu quando Jesus ainda estava sobre essa terra. Depois da multiplicação dos pães, que vocês vão ver lá em João 6, né, que Jesus multiplica os pães e eles ficaram doidos. Esse homem realmente é profeta para transformar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão dessa. Então esse homem é profeta de Deus, né? E Jesus disse que os discípulos tinham que comer a carne dele e beber do seu sangue. E o pessoal se escandalizou com esse negócio. Você vê no versículo 52, ele diz: então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode esse homem nos oferecer sua carne para comer? Por que esse cara começaram a ficar escandalizado quando Jesus disse que estabeleceu a Eucaristia e eles tinham que comer da sua carne e beber do seu sangue, meu amigo? E Jesus responde, versículo 53 em diante:
Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberão sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu restarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E Jesus disse uma palavra dura para eles, né? E todos se dispersaram. A maioria dos discípulos foram embora, ficaram lá os 12 bispos, os 12 apóstolos ordenados por nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, pessoal, os primeiros protestantes anticristos já estavam lá, né, no primeiro século, quando Jesus ainda estava sobre essa terra, né? Então esse negócio de protestantismo anticrístico é antigo, cara. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aí os 3 vídeos compilados, né, esse vídeo aqui, o meu primeiro vídeo de apresentação da tese, o segundo vídeo explicação do método. Vou juntar nesses 2 vídeos e vou colocar um trechinho do vídeo do Padre Luiz Toro. Bíblia, livros e café. Hoje apresento o vídeo: os protestantes são anticristos? Então, é uma pergunta que eu vou tentar responder até o final do vídeo. Então, como a gente viu no vídeo sobre escatologia, mentiram para mim sobre o anticristo, né? A grande mentira protestante que o anticristo vai ser um governador político mundial, né, que vai reinar na grande tribulação, a gente viu que isso aí é mentira. Eu vou ler alguns versículos sobre o anticristo. 1 João 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Presta atenção que Lutero saiu da Igreja Católica, né? O protestantismo saiu da Igreja Católica. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Capítulo 4, versículo 1 ao 3, da primeira carta de João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Atenção, a chave é este versículo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, essa é a pergunta que eu venho tentar responder. Será que os protestantes se encaixam neste versículo aqui, né? Negam que Jesus Cristo veio em carne? Então, é uma análise lógica que eu estou tentando fazer a partir desse texto do apóstolo João e a doutrina da transubstanciação. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa análise. Então, quando eu gravei o vídeo, por que deixei de ser protestante? Então, um dos principais motivos era a crença na transubstanciação, né? Então, quando eu gravei o vídeo, vieram alguns supostos teólogos, né, conversar comigo e defendendo a consubstanciação, outros defendendo a presença unicamente espiritual do Cristo na Eucaristia, e outros até, que a grande maioria, a presença unicamente simbólica do Cristo na Eucaristia. Então, uns que defendiam a consubstanciação, eu perguntei, sim, e o que é uma substância? Não sabiam responder. Como é que você quer combater a transubstanciação e defender a consubstanciação se você não sabe o que é uma substância, meu filho? Então, é tudo tiro no escuro, eles não sabem do que estão falando. Então, primeiro, substância é aquilo que está por baixo dos acidentes e das qualidades. Você não vê uma substância. Todos nós somos uma substância. Eu sou uma substância individual. Esse celular é uma substância individual, né? Cada livro desse é uma substância. Então,
mas eu não consigo ver essa substância, porque ela está por baixo, ela está escondida por baixo de um negócio chamado acidentes e qualidades. Você consegue ver a minha pele aqui, o meu cabelo, o meu corpo, mas você não consegue ver a minha substância, porque ela está por baixo, ela está escondida, mas eu sei que ela está lá. Então, por exemplo, praticamente de 2 em 2 anos, todas as células do meu corpo se modificam. Então, eu não sou meu corpo. Então, o meu corpo são apenas qualidades e acidentes, né? Mas por baixo do meu corpo, por baixo dessa pele, né, por baixo desses ossos aqui, existe algo que é permanente, né, que sou eu. Então, isso é a minha substância, aquilo que está por baixo, que não muda. Então, por exemplo, eu quando era bebê, né, eu fui mudando, fui crescendo, depois fui envelhecendo. Eu fui mudando com o tempo, mas a minha substância, o meu eu em si não mudou, né? Então nós vamos ver alguns exemplos de mudança de substância. Por exemplo, quando Jesus transformou água em vinho, água é uma substância, né? Mas quando Jesus transformou aquela água em vinho, ocorreu uma transubstanciação, ou seja, uma transformação de uma substância em outra, certo? Então a gente vai ver algo parecido aí na Eucaristia. Outro exemplo de transubstanciação técnica, né, não miraculosa, mas técnica, é a transformação do carvão mineral em diamante, né? O carvão mineral, quando eu submeto a altíssima temperatura e baixíssima pressão, né, ele se transforma em diamante. Então são duas substâncias completamente diferentes. Então ocorre uma transubstanciação, uma transformação de uma substância em outra, né? Não miraculosa, mas técnica, né? A matéria é praticamente a mesma, né? São átomos de carbono, mas eu modificando a estrutura desses átomos de carbono, né? Transformando de uma estruturação simples para outra estruturação mais complexa, eu transformo carvão mineral em diamante. Então, duas substâncias completamente diferentes. Então, isso é uma transubstanciação. Então, na transubstanciação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus, a substância de água se transformou em substância de vinho, e nós também vemos uma mudança nos acidentes e qualidades. Então, aquilo que tinha aspecto de água passou a ter também aspecto de vinho. Na Eucaristia ocorre um fato curioso, né? A espécie da hóstia, o pão e o vinho, né, se transformam no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a qualidade e os acidentes não mudam. Então, o aspecto, gosto, cor, cheiro continuam sendo de hóstia e de vinho. A única coisa que muda é a substância. Os acidentes permanecem do mesmo jeito. Então, o único local em que Jesus está presente em sua plenitude máxima é na Igreja Católica, porque Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, na Santa Ceia protestante, Jesus está presente apenas, alguns dizem espiritualmente, e outros dizem simbolicamente. Então, pessoal, essas acusações absurdas dos protestantes de que na Santa Eucaristia existe apenas a presença espiritual, apenas a presença simbólica do Cristo, então é completamente absurda, né? Na Santa Ceia deles é verdade, né? Apenas a presença espiritual e simbólica do Cristo, né? Mas Cristo estava falando dele mesmo, né? Do próprio Cristo que se fez carne na Eucaristia. Porque mais um símbolo. Nos ritos judaicos já existiam vários símbolos do Cristo. Então, que diferença faz entre o cristianismo e o judaísmo? Não faz diferença nenhuma. Mais um símbolo na Eucaristia. Por exemplo, o maná é símbolo do Cristo, o próprio sacerdote é símbolo de Cristo, o rei é símbolo do Cristo, a natureza, o próprio Logos divino, a natureza, como o Einstein dizia, né? Uma das coisas mais incompreensíveis na natureza é o fato de ela ser tão compreensível, né? Alguns animais são símbolo do Cristo, como o cordeiro, o leão, né? Até a serpente de bronze, se você for ver em João 3, versículo 14, né? A serpente de bronze é o símbolo do Cristo. Então, para que mais um símbolo, né? Então, algumas plantas, Jesus é a videira verdadeira, né? A oliveira. Então, adicionar mais um símbolo não faz diferença, né? E outra, a presença espiritual do Cristo, né? Ah, não, tá bom, não é a presença simbólica, mas é apenas espiritual.
Então, a presença espiritual do Cristo está em todo lugar, né? Se você ver o discurso de Paulo no Areópago, né? Deus não está tão distante de nós, né, que tateando a gente não possa encontrá-lo. É porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então nós estamos dentro de Deus, né? Porque Deus é transcendente ao universo. Então nós estamos dentro de Deus, né? Então a presença espiritual do Cristo está em todo o universo, né? Por exemplo, o Cristo é o sustentáculo do universo, é o Logos, né, a inteligência divina pelo qual Deus fez o universo, né? E a gente absorve parte, consegue entender parte do universo, né, tanta organização do sistema solar, os cientistas conseguem aprender tanta coisa inteligível. Por quê? Porque tudo isso aí é uma manifestação do Logos, inteligência divina, lógica divina, né? E Jesus é o sustentáculo do universo, né? Não é que os deuses relojoeiros de Descartes, né, e outros, que Deus criou o universo com as suas leis e soltou aí a ismo. Não, isso aí está totalmente errado, né? Então Deus está sustentando o universo a cada bilionésimo de segundo, né? O crescimento de uma planta, o crescimento de uma pessoa, a formação de um bebê, como é que um ovo se transforma num pinto, se transforma numa galinha. Então tudo isso aí é Deus sustentando o universo, é Deus criando o universo. Como é que eu posso ter uma diminuição absurda da entropia para criar um bebê? Só Deus pode fazer isso, né? E as transformações quânticas, né, da luz ou da matéria, os prótons, nêutrons, elétrons, etc., né? Você tem um comportamento onda, partícula, a matéria, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Como é que acontece isso? Isso é um enigma que foi solucionado pelo Wolfgang Schmidt no livro Enigma Quântico. Então, todas essas mudanças de onda, partícula, acontecem por intervenção divina. Então, está tudo demonstradinho ali no livro Enigma Quântico. Então, Deus está trabalhando a presença espiritual que move e sustenta o universo e recria a cada bilionésimo de segundo, né? Cada fração de bilionésimo de segundo, está presente aí. Então, não faz sentido eu dizer a presença espiritual do Cristo na Eucaristia, porque ela está em todo lugar. Não faz sentido eu dizer a presença simbólica do Cristo, porque ela está em todo lugar na natureza. Existe o simbolismo natural do Cristo. Então não faz sentido. Então, para que a ceia seja realmente um diferencial, ela tem que ser a presença verdadeira do Cristo. E como o Scott Hahn diz, né, que nós comemos realmente o Cordeiro na Eucaristia. Porque assim como os judeus na Páscoa comiam um cordeiro de verdade, né, também nós comemos o Cordeiro de Deus de verdade na Eucaristia, que é a nova Páscoa. Então, se Jesus está presente na igreja protestante apenas simbolicamente, então que diferença faz eu estar na igreja protestante ou eu estar do lado de fora, né, no universo criado? Porque o universo manifesta a glória de Deus. Então, que diferença faz eu estar no simbolismo, na igreja que Jesus está presente apenas simbolicamente, ou eu estar fora dela? Não faz diferença nenhuma. Agora, quando João disse que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Logos divino se fez carne. Então Jesus agora tem uma presença tópica, ou do grego topos, ou seja, uma presença localizada, carnal. E Jesus foi adorado na carne, foi adorado em seu corpo, pelos reis magos, pelos discípulos, até na sua ascensão ao céu, quando o Senhor estava indo para o céu, ele foi adorado em carne, no seu corpo. Então, o único local onde Jesus, a presença corporal de Jesus, existe é na Igreja Católica, nas hóstias consagradas. Então, alguns protestantes, né, argumentam, não, você tem a sua teoria, eu tenho a minha teoria, aquele outro tem a dele, o outro acolá também tem a dele, né? Com transubstanciação, consubstanciação, a presença espiritual, a presença simbólica do Cristo, cada um tem sua teoria. Então, fica nessa discussão infernal para sempre e a gente não tem solução. Digo, não, meu filho. Quando eu estudava física na universidade, o melhor professor de física que a gente tinha, o professor Pimentel, dizia que, para uma teoria, o juiz é o experimento. Então, para filosofia e teologia, que é o que nós estamos fazendo aqui, o juiz é a realidade. Como dizia Eric Vergli, né,
Não estude filosofia, estude realidade. Então, existe um negócio chamado fato, do latim factus, que significa aquilo que foi feito, ou uma obra realizada. E São Tomás de Aquino dizia, contra fatos não há argumentos. Então, se aquilo aconteceu, você não pode negar. Né? E como dizia o Victor Frankl, né, aquilo que aconteceu está gravado na realidade para sempre, nunca mais pode desacontecer. Então, se você estudar os milagres eucarísticos, eu desafio você, protestante, a estudar os milagres eucarísticos, das hóstias que sangraram. Então, alguns sacerdotes duvidaram da presença real de Cristo na Eucaristia e a hóstia sangrou. Né? O interessante é que o sangue não apodrece, né? Hóstia que era carne, tecido de coração vivo, pulsante na hóstia. E essa carne não apodrece, o sangue não apodrece. Né? O maior perito em coração do mundo, né, foi estudar uma hóstia que sangrou. Ele viu ali que tinha tecido do coração e que existiam glóbulos brancos vivos na hóstia. E os glóbulos brancos fora de um organismo vivo só pode durar 15 minutos. E esses glóbulos brancos estavam intactos por mais de 6 anos. Então, não é uma discussão de teoria com teoria, uma teoria A com teoria B com teoria C. Não, meu filho. Estamos mostrando realidade. Né? Uma coisa que aconteceu. Então, eu não conheço os milagres eucarísticos. Né? Então, para mim não vale. Então, é típico dos protestantes a falácia lógica argumentum ad ignorância. Né? Ou seja, se eu não conheço, então aquilo não vale, aquilo não entra na discussão ou não existe. Ou seja, é o império da burrice contra a realidade dos fatos. Então vamos lá, vamos tentar responder a pergunta inicial. Os protestantes são anticristos? Então voltemos aqui à primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no meio do mundo. Então é o seguinte, Jesus foi para o céu, mas ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E Jesus está presente todos os dias na sua igreja, todos os dias, não apenas espiritualmente nem simbolicamente, mas fisicamente, nos sacrários da igreja católica. As únicas duas formas em que Jesus está presente substancialmente em sua plenitude máxima, ou seja, a união entre Deus e homem num corpo físico, foi durante os seus 33 anos aqui na Terra, e aquele corpo que subiu ao céu, ele ainda está presente fisicamente no céu, né? E a outra forma é nas hóstias consagradas, onde Jesus está presente corporalmente sob as espécies da hóstia e do vinho. Então, se você negar uma, é a mesma coisa de você estar negando a outra. Por quê? Porque as duas formas são Jesus, substancialmente em sua natureza plena, humana e divina, num corpo físico material. Certo? Então, se você negar uma, você é anticristo, porque você está negando Cristo em carne. Se você negar a outra, você é anticristo, porque você também está negando Cristo em carne. Todos os protestantes estão enquadrados na categoria de anticristos. Então, assim como existia a heresia daqueles que negavam que Jesus Cristo, o Verbo Divino, Deus e homem, tinha vindo na carne e no corpo humano, os protestantes negam que Jesus veio em carne na Eucaristia. Então, para finalizar, vou ler aqui um trecho do Adoro-te Devote de São Tomás de Aquino. Eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente oculta-se sob as aparências. Né? Jesus oculto sobre as aparências, sobre os acidentes e qualidades. Continuando. Na cruz estava oculta somente a vossa divindade, mas aqui oculta-se também a vossa humanidade.
Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Na cruz estava oculta a divindade. Ninguém o reconhecia como Deus. Mas na Eucaristia não está oculta somente a divindade, mas também a humanidade de Cristo. O Bíblia, Livros e Café, nesse vídeo, vai tentar explicar o método que foi utilizado para responder a questão: os protestantes são anticristos? Não, baseado na pergunta do nosso amigo Arthur Cledon. Arthur Cledon, um camarada muito sincero, estudioso, meu amigo pessoal, bastante honesto, inteligente, apesar de ser protestante. Então, quando eu expliquei pela primeira vez a análise da questão os protestantes são anticristo, Marcelo Vergotti disse: isso aí parece muito com São Tomás de Aquino. Eu digo, poxa vida, ele entendeu qual foi o método que foi utilizado. É lógico que não vai me comparar um verme como eu com São Tomás de Aquino, que é o doutor angélico, um homem com inteligência semelhante à dos anjos. Então não vamos fazer esse xingamento ao santo. Então vamos lá. A pergunta do Arthur, ele diz o seguinte: agora o texto em evidência não é adequado para o comentário, pois o texto mostra somente a respeito de Cristo homem e não dá base alguma para a Santa Ceia, a Eucaristia. Então o título do vídeo e a conclusão não dá para ser aplicado. Ou seja, ele está dizendo aí que eu cometi um salto lógico. As premissas não dão margem à conclusão. A premissa do texto de João não dá margem à conclusão. Então, o título do vídeo e a conclusão não dá para ser aplicado. A forma como o vídeo foi produzido dá base para falar de seitas pseudo-cristãs, por aí vai. Não dá para generalizar todos os protestantes. Certo. Então, Arthur, e outras pessoas que também possam ter tido a mesma dúvida, então o Arthur falou o seguinte, que da carta do apóstolo João, não dá para eu tirar a conclusão do vídeo, que os protestantes são anticristos. É verdade. Da carta do apóstolo João não dá para tirar isso. Isso seria um erro grosseiro, um salto lógico pueril. Mas na verdade não foi isso que eu fiz. Eu tirei as minhas conclusões de um tripé montado logicamente. E foi inspirado no método da Suma Teológica de São Tomás e nos tópicos de Aristóteles. Então, o que foi que eu fiz? São Tomás, quando ele ia investigar uma questão, foi o que eu fiz, eu investiguei uma questão, ele ia colocando argumentos contrários àquela questão, ou à opinião dele, e ia refutando cada argumento. Então, depois de refutar cada argumento, ele dava a sua opinião e defendia. Certo? Então, vamos lá. Eu peguei 3 pontos. O tripé é isso: a carta do apóstolo João, a transubstanciação, e o terceiro ponto é a identidade entre as duas coisas. Então, primeira coisa, a carta do apóstolo João, e como o vídeo foi feito para cristãos, eu nem discuti o assunto, porque eu acredito que todo cristão acredita que a Bíblia é divinamente inspirada e é infalível. Então, o que o apóstolo João falou ali não se discute. Então, eu já tomei como premissa verdadeira. Certo? A segunda perna do tripé, é a presença substancial do Cristo na Eucaristia, ou seja, a transubstanciação. Então, eu vou fazer, inspirado em São Tomás de Aquino, tentar demonstrar que a presença unicamente espiritual não faz sentido, a presença unicamente simbólica também não faz sentido, e tentei defender a presença substancial, e coloquei ali, por fim, para dar a última cajadada, a batada final, os milagres eucarísticos, de hóstias consagradas que se transformaram em tecido do coração e sangraram. Então foi a última cajadada. Então eu acredito que eu matei a questão ali, da transubstanciação, até que se prove o contrário, até que alguém refute. Então é verdadeira também. Então nós temos 2 pontos verdadeiros. A terceira parte do tripé, e a mais importante para a análise, é a identidade, que eu coloquei identidade substancial entre as duas coisas. Então essa ligação, esse terceiro ponto,
é a cola, é a liga que vai ligar essas duas coisas. Então foi inspirada no Tópicos de Aristóteles, que é um livro sobre dialética, né, ou seja, análise científica, de investigação científica. Livro 1, capítulo 7, que fala sobre identidade. Então existem vários tipos de identidade, né? Existe identidade numérica, existe identidade específica, identidade genérica. Então, por exemplo, Arthur, eu e você, nós temos uma identidade específica, porque nós somos da mesma espécie, somos da espécie humana. Então, eu sou idêntico à minha mãe, à minha avó, minha filha, minha esposa, porque nós sou idêntico especificamente porque nós pertencemos à mesma espécie. Então, eu sou idêntico genericamente a um camelo, um jumento, um cavalo, uma galinha, um macaco, porque nós participamos do mesmo gênero, que é o gênero animal, né? Então existe uma identidade genérica. Então vamos lá, então a gente tem que analisar se existe uma identidade substancial entre o Cristo que viveu em pessoa aqui durante seus 33 anos, aqui na Terra, e subiu ao céu, está presente no corpo físico material, e as hóstias consagradas. Então nós vimos que a substância do Cristo é o quê? É a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, Logos divino, né, em duas naturezas, humana e divina, presentes no corpo físico material. Isso é a substância do Cristo. Então, essa substância é verdadeira para as hóstias consagradas? É. Essa substância é verdadeira para o Cristo que viveu na Terra, aqui nos seus 33 anos de vida e 3 anos de ministério? É. Então, existe essa identidade substancial. Então, se existe essa identidade substancial, se as duas são idênticas substancialmente, e a gente mostrou que são, então aquilo que eu predicar de uma tem que ser necessariamente predicado da outra, usando aí os termos aristotélicos. Falando numa linguagem mais simples, se ele diz que é anticristo aquele que nega a presença substancial do Cristo em um corpo físico material humano, for verdadeiro, então é anticristo também aquele que nega a presença substancial do Cristo em um corpo físico material nas hóstias consagradas. Porque existe essa cola que é a identidade substancial entre as duas coisas. Então, essa aí foi a minha análise, né, da questão: os protestantes são anticristos? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida aí, mandem no comentário que eu vou tentar esclarecer agora por comentário, né? Então, o assunto é difícil em si, porque eu nunca vi ninguém falando isso. Então, eu fui a primeira pessoa que fiz uma análise lógica baseada em Aristóteles e baseada em São Tomás. Então, Aristóteles e São Tomás já é difícil. As pessoas hoje em dia não têm costume a lidar com isso. Porque nosotros creemos que Cristo ha venido en carne y que tenemos que comer su carne y beber su sangre, porque Él tiene palabra de vida eterna y nosotros sabemos que Él es el Santo de Dios y que no nos miente, punto. Porque dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Porque dijo: el pan que yo daré en mi carne para la vida del mundo. Y cuando dijo: en verdad les digo, 2 veces en verdad, que el que no coma la carne del Hijo del Hombre y no beba su sangre, no tendrá vida en ustedes. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Quiénes son el anticristo? Los discípulos, los cristianos evangélicos, que por no creer que Cristo ha venido en carne y no querer comer su cuerpo y su sangre, se marchan. Aquellos que se van por no creer en la palabra de Dios y no quieren comer su carne y no quieren beber su sangre y niegan que Jesucristo ha venido al mundo en carne. Y Dios mismo dijo: yo soy el pan es mi carne. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Los discípulos no quisieron creer y le dijo, y se fueron, y él le dice a los apóstoles: ustedes también quieren irse. Y dice Pedro: ¿y a quién vamos a ir? Tú eres Dios, tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. Por eso el anticristo es aquel que se va y no cree en la palabra. Por eso el falso profeta es el que niega que Cristo ha venido en carne. Por eso el que ha sido engañado por el diablo es el que no quiere creer estas cosas
y se convierte en un falso profeta. ¿Se acuerdan lo que dice Juan? Examinen los espíritus para ver cuál viene de Dios. Y dice San Juan, le doy un detalle, le doy un dato. Aquel que niegue que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. ¿Lo recuerdan? Pero vamos a leerlo de nuevo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Lo vuelvo a leer de nuevo para que se le refresque la memoria. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. es de Dios. Es de Dios. Sigan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Los protestantes que dicen que eso es mentira, que es un mero símbolo, o los católicos que están repitiendo como loro lo mismo, o los curas que están enseñando eso, no es de Dios. no es de Dios, no es de Dios. Siga. Y este es el espíritu del anticristo. Todo aquel que niegue que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Ese es el espíritu de ¿quién? Del anticristo. Cuando Jesucristo les dijo que tenían que comer su carne, se fueron anticristos. No le creyeron a Cristo, se pusieron en contra de Cristo por la Eucaristía, porque no quisieron creer que Él ha venido en carne. Los protestantes me odian, me insultan, pero en lo profundo de su corazón y su mente sabe que les digo la verdad. Y se van adoloridos, pero no engañados. De mi lado se van heridos, porque eso duele. Que usted tenga una persona engañada y que venga otro y la desengañe, eso da rabia.